Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias e o assunto desta aula é o decoro da liturgia eucarística. E nela nós vamos falar sobre o silêncio. Confira aí. No livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que há um tempo para calar e há um tempo para falar. Há muitos cristãos se aplica ou tende a se aplicar essa advertência bíblica. Porque ao entrar em certos tempos, o modo como alguns procedem revela falta de fé na presença eucarística e o desconhecimento das exigências de um lugar sagrado. Dentro, continua o entretenimento iniciado lá fora na rua, como se tudo fosse banal. Outras vezes, a palestra, mesmo a meia voz, serve de passatempo, enquanto aguardam o ato litúrgico. Ora, a casa de oração é transformada em lugar de conversação. Isso acontece também entre pessoas que deveriam dar e servir de exemplo uns para os outros. Então isso se torna mais grave quando este tipo de comportamento ele ocorre durante as celebrações religiosas. É muito importante, irmãos, valorizar o silêncio nessas ocasiões e nesses lugares. Porque o silêncio também significa a nossa condição de pecador. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 19, ele diz que toda a boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu diante da face de Deus. Ora, o Senhor, no sacrário das igrejas, pede o recolhimento, não é, pessoal e também pede o recolhimento da comunidade. Porque há muitas outras oportunidades que as pessoas se utilizem para se encontrar. No templo, o relacionamento é com Deus. E este relacionamento se manifesta de vários modos, né? Pela genuflexão bem feita diante do Santíssimo Sacramento, pela nossa postura corporal, pelo aproveitamento do tempo, não é? Pela a oração que lá nós realizamos e de forma muito particular, não é? Com a homenagem que nós, criaturas, prestamos ao nosso Criador, guardando ali então o silêncio respeitoso nos atos, não é, que nós realizamos e interagimos. Nós podemos ler, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 36, que ao ser revelada a divindade de Cristo lá na transfiguração do Tabor, os discípulos mantiveram-se em silêncio. Ou ainda, o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, nos adverte que o Senhor reside na sua santa morada, cale-se toda a terra diante dele. E o profeta Sofonias, escrevendo no capítulo 1, versículo 7, ainda insiste em nos trazer um direcionamento nesse mesmo sentido, dizendo que silêncio na presença do Senhor, não é aquilo que é e deve ser praticado. E nós temos inúmeras outras passagens das Sagradas Escrituras que retomam a este tempo. Então nós percebemos que existem fatores que induzem as pessoas a cometer, esta infração diante de Deus dentro dos lugares sagrados. E principalmente na ocasião das cerimônias religiosas, que é o esforço em promover, uma vivência comunitária. A vivência comunitária é necessária, mas ela tem tempo e lugar para acontecer. E essa percepção, ela parte de que a prática religiosa que acontecia antes do Concílio Vaticano II, ela se ressentia de uma forte influência individualista e buscava se expandir, uma visão mais conforme a própria natureza da igreja, porque nós formamos um só corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Então, existe uma linha muito tênue aqui, porque
neste campo é fácil passar daquilo que é correto e razoável para o que está em excesso. E o excesso impede o clima de oração e ofende a santidade do lugar. Perceba, isso é muito diferente de uma entusiástica participação, por exemplo, no júbilo coletivo. E esse júbilo coletivo não pode ser medido por ruído, mas pelos motivos que o provocam. A glória de Deus sempre merece calorosos aplausos por nossa parte, mas nós temos que saber a hora e o lugar para realizá-las. Então, em face de tudo isso, nós devemos ter algumas considerações que vão nos levar a especificar algumas circunstâncias para que nós possamos compreender esse assunto com mais clareza. Por exemplo, na Santa Missa, o momento da paz, por vezes, se converte numa balbúrdia que é inaceitável. Pelas normas litúrgicas, essa saudação é feita a quem está mais próximo de nós. Em algumas igrejas, nota-se que os excessos levam a uma agitação generalizada entre aqueles que participam da celebração. Então, o ambiente sagrado fica conturbado e isso é de forma imediata, antes da Sagrada Comunhão. Nós percebemos que a introspecção, a necessidade de oração durante o momento da Sagrada Comunhão fica prejudicado. Um outro fator é que certos cânticos, mesmo aqueles que têm índole religiosa, podem ser classificados como oportunos em festas ou em outros lugares, que não sejam o tempo sagrado. O santo sacrifício não é ocasião para protestos políticos ideológicos, que vem muitas vezes através de canções. Igualmente, a oração dos fiéis não se destina ao momento de criticar ou difundir determinadas posições à margem da sacralidade do ato que já está sendo celebrado. Um outro ponto que está ligado à ação sacramental, por exemplo, os batizados e principalmente nas celebrações de casamento, e aqui, por muitas vezes, são uma real profanação do lugar sagrado. Qualquer pessoa que possua uma mediana educação doméstica, não estou aqui nem dizendo religiosa, jamais terá um comportamento que não condiz com o ato e a casa de Deus. Mesmo desprovido de fé, se a pessoa possui bom senso, ela assumirá uma atitude respeitosa ao lugar onde ela se encontra. Ninguém é obrigado a ir ao espaço sagrado, mas se livremente a pessoa ali está, ela tem que se submeter e aceitar as regras, como nos ensina a boa convivência humana. Então, esses exemplos e outras circunstâncias sugerem a necessidade de nós falarmos e refletirmos a importância daquilo que é sagrado. Este mundo desconhece cada vez mais os valores religiosos e não compreende o que é sagrado. Então, qual é a metodologia a ser utilizada na preservação de um ambiente verdadeiramente adequado à santidade dos nossos tempos? Bom, a primeira medida é fortalecer o espírito de fé. A crença bem viva, escute bem, na infinita grandeza de Deus, é o que nos leva a respeitá-lo. E o silêncio é uma manifestação desses nossos sentimentos. Ao adentrarmos, pelas portas da casa do Senhor, por mais humilde e pobre que seja o local, nós temos que ter sempre presente na nossa mente que ali existe uma dignidade espiritual que precisa ser vivida e respeitada. Um outro exemplo que nós podemos dispor, ou um outro recurso que podemos dispor, é ter em nós bem viva a responsabilidade de dar um bom testemunho cristão aos próximos, principalmente às crianças e aquelas pessoas que estão afastadas
ou alheias às coisas da fé. E esse trabalho educativo cabe, não é, de modo muito especial aos que se acham naturalmente vinculados à igreja, como eu e você que estamos estudando este tema neste vídeo. E esse comportamento é mais eloquente que uma exortação ou um apelo. O testemunho, ele deve arrastar as pessoas para que se comportem de tal forma. Com certeza, muitos podem até perguntar, mas temos outros assuntos para tratar, outras coisas para aprimorar, não é? Temos coisas de maior gravidade, maior importância. E nós podemos afirmar com isso também que tudo aquilo que se refere a Deus, não é? A observância do que é sagrado, ele é valioso e oportuno. Além disso, o cuidado com as necessidades materiais do nosso próximo, não é, será mais eficaz quando elas estiverem vinculadas ao seu progresso espiritual. E aqui é um alicerce bíblico, não é, que é sólido, sobre o qual se possibilita a edificação de uma obra social duradoura e eficaz. Vivendo a graça de Deus, não é, podemos realizar uma obra muito mais duradoura e muito mais eficaz no campo social. Por isso, irmãos, louvemos ao Senhor com os lábios e também com o coração na casa de Deus. Esta, sim, é uma eloquente manifestação da nossa fé. Amém? Que bom que você esteve comigo até agora e eu espero que você tenha gostado deste assunto, deste tema. Se você gostou, dê o seu like, não é? Deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações dos próximos programas. Foi um prazer estar com você, que Deus te abençoe e nós nos vemos em breve. Até mais!